Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que es impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AscaCast. Eu me chamo Bruno Vargas, sou comunicador da AscaMed, Associação Canábica Medicinal que propõe esse espaço pra gente. E hoje eu confesso que a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que eu queria muito falar há muito tempo, estava em busca, e na verdade o nosso convidado que entrou em contato comigo, mas hoje a gente vai falar sobre cânhamo, vai falar sobre empreendedorismo, sobre redução de danos com sustentabilidade, também vai entrar um pouquinho em política, enfim, vai abranger muitas partes da nossa querida planta da cannabis. E para participar comigo, deem as boas-vindas ao Guilherme Diniz, ele que é idealizador da marca Noah Supply, acho que eu falei certo, antes eu falei errado. Ele veio lá de Caxias do Sul, bem longe, pegou 8, 9 horas de ônibus para estar aqui falando com a gente e está muito afim de falar sobre essa pauta. E aí, Guilherme, tudo certo? Claro, é uma honra estar aqui com vocês, principalmente para poder falar sobre cannabis, que é algo que vem comigo desde muito cedo, né? Tive contato bem novo e sempre procurei buscar algo de diferente para trazer um lado positivo, né, em cima dessa pauta que é tão criminalizada e mal vista, dependendo das pessoas, né, na sociedade. Uhum. Como tu me comentou antes, né, a gente teve uma troca inicial antes desse programa e tu me falou que está desde os 18 nessa pauta, uns 7 anos. Como é que começou esse teu lado? Tu me falou que tem esse lado ativista. Como é que ele começou? Por que tu escolheu entrar de cabeça nisso? O que tu viu e pensou, isso tá errado, isso tá certo, isso eu quero fazer, isso eu não quero. Como é que foi esse teu início dentro desse ativismo e dentro da parte da cannabis? Então, eu nasci e me criei dentro de uma comunidade, né, onde literalmente fácil acesso para qualquer pessoa. E eu acho que isso é algo errado que o poder público está negligenciando justamente com a questão da saúde das pessoas. Então, a gente acaba vendo as pessoas se prejudicando, né? Acabam se perdendo, uns vão para a criminalidade, outros acabam indo, né, prejudicando até a família, sendo que tem todo o lado medicinal, sustentável e principalmente econômico, né, em cima dessa pauta. Porém, não é visto e algumas pessoas nem conhecem, né? Então, o cânhamo foi a esperança para eu seguir na luta pela cannabis. Porque foi algo que me ajudou muito durante a minha adolescência, minha juventude. Porque foi minha maior companheira, né, nos momentos difíceis da minha vida. Então, eu sei qual que é a importância da cannabis na vida das pessoas para dar uma qualidade de vida melhor. E eu acho que é isso que todo mundo precisa, né? Uma qualidade de vida no meio desse caos que a gente vive, né? Uhum. E no meio desse caos, tu achou uma porta, abriu ela, né? Que foi a tua marca. Hoje, toda a roupa que tu tá usando, tava me mostrando antes, de cânhamo. Eu vou mostrar aqui. Acho que tu explica melhor. Isso aqui é cânhamo, né? Esse é o fio de cânhamo lavado, né? Ele passa por um processo para ele esbranquiçar, né, para ir para os teares, principalmente para fabricar roupa, né, que daí ele é mais macio, né, mais maleável. Aqui ele já é 100% natural, bem rústico. Aí aqui esse ele é 100%, né, uma fibra bem rústica para chamar atenção mesmo para a pauta, para as pessoas verem a diferença, né. Então, e esse aqui já é com algodão, mais maleável.
Até esse, inclusive, foi feito um desfile de moda na UX, né? Acho que, se não me falha a memória, pode ser que seja o primeiro desfile onde foi utilizado o cânhamo. Né? Então, foi um abre-alas, né? Abriu e encerrou com chave de ouro, porque o desfile foi aberto com o cânhamo. Então, ficou Que da hora. show. Foi feito um desfile em parceria com a universidade, com estudantes? Isso, foi em parceria com a Ana Júlia, que é uma estilista de moda, que sempre me ajudou também na confecção das roupas, né? E idealizou algumas ideias também. Então, nada mais justo, né, que a gente fazer essa colaboração e levar isso adiante para as pessoas. Mas antes disso, foi uma luta, né, para conseguir achar o cânhamo. Exato. Então, surgiu a pauta do cânhamo entre amigos, 2 amigos de infância, né? A gente estava num happy hour ali, né, conversando. O que a gente vai fazer para mudar de vida, né? A gente sempre queria buscar alguma coisa, né, para trazer uma qualidade de vida para nossa família, né? Trazer uma renda. E daí surgiu a pauta do cânhamo. Vamos fazer umas camisetas de cânhamo. Eu te confesso que nem conhecia o cânhamo. Não sabia. E eu tinha, o quê? Uns 14, 15 anos. Então, ali em diante, fui procurando e nunca achava. Nunca achava. Com 18 para 19, tive a oportunidade de trabalhar numa loja de tapete persa. Quando eu cheguei lá na loja, que eu comecei a conhecer, né, a maior parte dos tapetes vem do Oriente, né, são tudo oriental, né, e tinha um tapete lá que me chamou a atenção, era uma fibra bem grossa, nossa, pode juntar, dava 5 vezes mais grossa que essa, assim, bem rústica mesmo. Daí eu fui olhar, mas o que é isso, né? Daí perguntei pro seu Kianush, ele disse, não, é hemp. Eu digo, opa, hemp, eu sei o que é, né? Pera lá. E não é assim. Mas esse aqui eu não tô conhecendo. Então, ali que tive uma outra visão sobre o cânhamo que eu jamais imaginaria. Onde tapetes, né, extremamente caro, né? O metro quadrado era mais de 15 mil reais. Então, tipo, bem sofisticado e algo bem diferenciado. Então, dali em diante, eu fui começar a procurar. Então, ele me disse, lá na região da Índia tem alguns lugares que o pessoal vive nessa cultura. Então, eu comecei a ir em busca. Levei muito calote. Né? Já tive muito prejuízo, até que um dia eu cheguei numa família nepalesa, né? A Sharma, que é uma pessoa que considero da minha família mesmo. Todo ano, no final do ano, eles mandam presente de Natal. Então, a gente tem um vínculo muito forte, assim, nesse quesito. Porque lá o pessoal realmente vive em torno do cânhamo. É uma cultura milenar, né? Que passa de geração para geração. Tanto que eles utilizam a cannabis para se encontrarem com os santos sadhus, né? Então, tem toda uma parte religiosa também. Exato, uma forma religiosa também espiritual, que é mais uma das vertentes. Isso, daí que a gente vê que a gente está no caminho certo, quando a gente encontra uma pessoa lá do outro lado do mundo que também acredita naquela pauta e te traz aquela esperança, né? Então lá são vilarejos que não têm acesso à internet, né? Algo bem remoto mesmo. E aquelas pessoas literalmente vivem em torno do cânhamo. O cânhamo é a esperança para eles. Então, eu acho que isso é algo que me motiva, porque além de ser uma esperança para mim, também é esperança para muitas outras pessoas. Desde a qualidade de vida para alguém que precisa de um medicamento, como para alguém que ainda acredita num potencial sustentável em cima daquela planta. Que da hora. E falando dessa parte do teu negócio em si, né? Como tu falou, a camisa que tu tá usando, ela é de cânhamo e assim, é igual às outras, sabe? Ela é muito da hora. A calça também, ela já é um pouquinho diferente, esse tecido já é diferente. Isso. Como é que funciona essa produção? Eu vi que nas tuas redes sociais, por exemplo, vocês fazem ecobag, boné, enfim, tem várias coisas que dá para fazer, né? Dentro dessa indústria têxtil, como é que funciona? Vocês importam o cânhamo em que estado e vocês produzem aqui? Ou o material vem pronto e vocês só vendem? Como é que funciona essa questão? A maior parte dos produtos vem tecido do cânhamo puro, assim, 100%, né? Nós produzimos aqui. Algumas partes eu priorizo para ser feito lá, justamente pelo fato de estar agregando na economia local deles, né? Gerando empregos, porque geralmente esse processo é todo feito por mulheres, desde a extração do caule, né, o fervimento, até ser desfiado para depois ir para o tear, geralmente é feito por mulheres. Por ser algo mais delicado, né?
Então, eu procuro sempre produzir alguma coisa com eles para também estar gerando, né, mais emprego lá. Acho que isso é bem bacana. Aqui no Brasil, ultimamente, a gente tem bastante indústria têxtil que está utilizando o cânhamo, né, como uma novidade, né, porque antes não era tanto utilizado, tanto que foi muito difícil para eu conseguir ter o acesso. Primeiro eu comecei nos acessórios, porque como é algo mais rústico, fica algo mais diferenciado, né? Não teria como eu fazer uma camiseta com um cânhamo 100%, né? Como lá é algo totalmente manual, os teares são manuais, aqueles teares bem antigos, então é algo bem diferenciado. Não é igual na China, que é aquele processo bem industrializado, mas ele perde um pouco a característica, né, do cânhamo. Eu acho que quando a gente trabalha com ele num aspecto rústico, natural, a gente consegue chamar mais atenção para a pauta, né? Que nem a minha calça de jeans que tu viu, tu nem diria que ela teria cânhamo. Aqui é difícil de ver, mas se quiser o pessoal pode olhar no teu Instagram, que é... No Supply. Como eu falei, tem uns produtos bem da hora lá, vale a pena dar uma olhada e ver que realmente dá pra ver tanto a camisa tipo, que tu não identifica, quanto a roupa que tu identifica, né? Acho que é da hora essa pegada mais rústica, como tu disse. E deixa eu te perguntar, trazendo pro nosso país, assim... Porque é interessante falar que tu importa também porque não se pode plantar aqui, né? Isso é uma das barreiras, assim, dentro desse mercado de quem quer trabalhar com um cânhamo no Brasil. Primeiro, como que tu vê o cenário hoje em dia e quais são as principais barreiras para quem quer empreender? Olha, para empreender hoje tá ficando um pouquinho mais fácil o acesso, né, ao tecido, digamos assim, né? Porque não trabalha com a planta em si, né? Porém, a gente está perdendo muito na questão de produção, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que, né, tem um potencial agrícola gigantesco, sendo que além do fator econômico, tem o fator social, né, que a gente poderia estar gerando diversos e milhares de empregos em toda a cadeia produtiva do cânhamo. Principalmente agora nessa parte da questão da reconstrução do Rio Grande do Sul, o cânhamo poderia ser um aliado totalmente sustentável para essa reconstrução. Inclusive, a gente tem um exemplo ali no Paraguai que eles construíram uma casa, né, feita totalmente com o cânhamo, inclusive com o hempcrete, com né? o hempcrete, tu consegue utilizar, ele consegue fazer isolamento, consegue fazer madeira e tudo mais. E além de tudo, ele é anti-chamas, né? Ele consegue aguentar, suportar o calor. Então, a gente está perdendo muito nessa parte de não poder cultivar, principalmente o cânhamo, que não tem uma porcentagem psicoativa, né? Porque, como tu disse do hempcrete, isso é uma questão muito da hora da planta, né? Como a gente estava conversando antes, que pode ser usado 100% dela, além das fibras, enfim, ela pode ser combustível, pode fazer uma casa. Então, uma parada que eu acho super interessante, tu que tá dentro desse mundo do cânhamo, tu pode falar melhor que eu, e também que tem essa pegada social, tu acha que essa segregação da pauta, essa parte de tipo cannabis medicinal, cânhamo industrial, enfim, maconha para uso adulto, tu acha que segregar isso, que no fim é tudo uma coisa só, é um erro do Brasil? Tipo, tu acha que, como tu falou, poderia estar usando muito melhor a planta se soubesse como e se tivesse oportunidade? Exato. Eu acho que essa questão é literalmente uma hipocrisia, né? Porque a partir do momento que tu utiliza aquela planta como um medicamento e a pessoa, digamos assim, né, que tu comentou dos adultos, está utilizando de uma forma recreativa entre amigos, aquelas pessoas elas estão se medicando, elas estão fazendo o uso terapêutico delas. Claro que na forma de inalação de uma fumaça a gente tem os riscos, né, danos. Por isso que a gente precisa de uma política de redução de danos. Porque a partir do momento que tu pega um jovem ali de 17 para 18 anos, que foi pego ali numa pracinha com um baseadinho ou outro, se ele não tem um poder aquisitivo para estar bancando um advogado, aquela pessoa vai ficar presa. E aquela pessoa que entrou lá por causa de um baseado, alguma coisa assim, ela vai se aliciar ao crime. E aquela pessoa que entrou por um delito que é algo pequeno, completamente pequeno e desnecessário, ela acaba saindo de lá com um extenso currículo, né? Sim. Então, acho que a gente precisa olhar com isso com outros olhos. Porque é uma planta que a gente poderia estar utilizando aqui, que poderia movimentar na economia mais de 160 bilhões por ano. Né? Isso falando no Brasil. Hoje, os Estados Unidos, que foi quem proibiu, ele lucra com 85% do mercado global da cannabis, enquanto a gente está atrás. E que nem tu comentou ali,
do uso para biocombustível, bioplástico. Uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que Henry Ford, em 1941, construiu um protótipo de um carro com a carroceria feita com bioplástico que era de cânhamo. E, além disso, o biocombustível, o etanol, feito de plantas com cânhamo também. Então, lá no passado, as pessoas já estavam visando um futuro sustentável, porém, a indústria que controla, né, parte do petróleo boicota, né? Sim, Porque como é que tu vai competir com uma planta que cresce em 3 meses e dá tudo isso de frutos, né? Tu consegue fazer um medicamento, tu faz um bioplástico, tu regenera o solo, né? É difícil de isso competir. Isso é uma parada que breca. Como tu estava falando, também é legal comentar um pouquinho, né, que cerca de 40 países já produzem o cânhamo para fins industriais. Sim. Enfim, como tu disse, o Brasil está remando, né, nessa pauta e até nessa questão social. O Biden deu perdão para algumas pessoas que foram presas. Enfim, não lembro o número, mas um número muito grande. Isso é um grande avanço. Então, assim, a gente vê essa questão andando em outros lugares e a gente fica um pouco estagnado. E aí, eu imagino que para ti, que trabalha com isso seja um pouco ruim. Deixa eu te perguntar se tu tem expectativas para os próximos anos, como é que tu vê essa cena, assim, não posso dizer legalizar, porque acho que legalizar é uma parada muito grande que pode, enfim, demorar muito, infelizmente, mas regulamentar, tu tem expectativa de poder plantar no Brasil, como é que funciona a tua cabeça, assim, para esse futuro? Como empreendedor, no caso, né? Eu acredito, assim, olha, quando eu comecei, eu jamais imaginaria, primeiramente, que a gente estaria num podcast falando sobre cannabis, né? Então, acho que isso, para mim, já é um privilégio, assim, já é um avanço muito grande para as pessoas estarem abertas a te ouvir, entenderem, não ficar naquela negação, né? Porque hoje em dia é muito ataque de negacionismo, as pessoas negando, tipo, aquilo lá vai prejudicar a saúde, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, as pessoas têm que estar abertas a ouvir a verdade, que a verdade é que vai libertar todos nós, né? E a partir do momento que todas as pessoas saírem do armário, literalmente, porque as pessoas são enrustidas, né? Esses dias eu fui ali e imprimi um adesivo, um senhor de 45 anos para mais. Ele viu o adesivo, né, da marca, que é um pacotinho de bud, onde vai as camisetas, né? Nos camarãozinhos. Dele, consigo sentir o cheiro daqui. Daí ele falou baixinho, eu planto na minha casa. Mas, tu entende? Daí são essas pessoas que não aparentam, né, que utilizam a cannabis, né, de forma terapêutica, que precisam estar apoiando a cena. Não é só nós, né, que movimenta. A gente precisa do apoio de todos para regulamentar a situação. Que a partir do momento que a gente conseguir regulamentar, o avanço vai ser muito maior, principalmente econômico. A gente vive uma crise gigantesca aqui no Rio Grande do Sul e o cânhamo poderia ser um forte aliado, né? E a gente fica com as mãos amarradas. Então, eu vejo nessa situação que a gente está na luta para botar em ação a primeira associação da Serra Gaúcha de Cannabis Medicinal, né? Seguindo o exemplo aqui de vocês. E o maior receio é esse, como é que a gente vai cultivar, né, para poder extrair, né, e poder atender a demanda de todas as pessoas. Mas calma aí, vamos começar do início isso. A gente estava conversando antes, né? Tá. E tu tem a ideia de fazer uma associação, certo? Isso, exato. Então, começa explicando um pouquinho mais dessa história, quais são as suas ideias, o nome. Claro. Como tu disse, tu veio até aqui também para a gente gravar e também para conhecer um pouquinho da Ascamed, né? Então, isso. É legal ter essa troca. Eu falei, não, pode trocar ideia com a gente. Na hora o Matheus, que é o presidente, ele vai querer te atender e infelizmente ele não tá, mas o pessoal vai te atender. Então, explica do início essa parte da associação pra gente. Então, a associação surge justamente pelo fato de nem todo mundo ter o acesso ao medicamento, né? A gente sabe que é algo extremamente caro. Às vezes as pessoas não conseguem nenhuma consulta médica, que é o básico, né? Não ter o acesso. E eu tenho um amigo que é um forte aliado nessa luta, que ele tem uma doença de Crohn. Então, inclusive, ele luta pelo direito de ter o próprio cultivo, né, na casa dele. Está ainda em processo de trâmites e eu acredito que logo ele vai conseguir, né? Que eu acho que não se pode negligenciar a saúde de ninguém, né? Então, a gente está numa luta em todo o pessoal da região ali se unindo, né, para justamente conseguir colocar isso em ação. Porque só pelo SUS, em 2023, foi gasto 105 milhões com a importação do medicamento.
Por que o Brasil está gastando, importando medicamento de fora, né, fomentando o mercado internacional e não priorizando as pessoas que estão aqui dentro? Sim. Isso é uma vergonha, né? Total. Então, acho que a gente precisa desse apoio, a união de todo mundo, né? Que nem as pessoas se unirem em prol, né? Compartilhar pesquisa, né? Ter essa troca, que eu acho que isso que vai, que nem tu comentou, é isso que vai fazer com que o avanço chegue mais próximo da regulamentação, né? Claro que a gente precisa. Isso é uma barreira muito grande, porque, tipo assim, outro dia eu estava conversando com o secretário da Saúde de Sergipe. Sergipe é pioneira nessa questão de distribuição, eles estão lançando o 2º protocolo agora, e ele me comentou essa parada de, tipo assim, não é importação, mas eles ficam reféns de quem ganha a licitação, e aí eles pegam mais caro, né? Tipo, o óleo que eles distribuem é mais caro. E eles buscam meios de conseguir produzir pela universidade que tem lá. Então, essa busca pelos acessos, ela é feita, né? Sim. Até quem é pioneiro, enfim, quem está aqui, a gente da Ascamed busca, tu que está mais para uma região um pouco mais longe do centro, busca. Tu sente que essa oportunidade está sendo negada para as pessoas, que as pessoas estão buscando esse acesso e, enfim, os órgãos não estão deixando, a Anvisa? Enfim. Olha, até agora que tu comentou, eu vou te comentar de um fato que foi algo determinante, assim, nesses últimos meses, né, principalmente da minha parte de carreira profissional. Foi logo num primeiro evento que teve entre o pessoal do partido ali, que tinha que se apresentar, né, falar um pouco sobre cada um, tudo mais. Logo depois que eu me apresentei, tinha comentado, né, sobre a parte do CAIMA, né, a parte da associação que a gente estava fazendo a luta para botar em prática. E eu recebi uma mensagem que literalmente foi um sinal. Foi uma moça que entrou em contato comigo, né? Passaram meu telefone para ela, porque ela precisava de um medicamento para uma criança autista de Cruzeiro do Sul, que estava sem o medicamento, perderam tudo na enchente. E eu acho que aquilo ali foi algo que, tipo, mexeu comigo, assim, digo... Vocês têm que ir atrás, têm que fazer com que isso aconteça, né? É muito maior do que às vezes a gente imagina. E quando ela me comentou, dizendo que eu não conseguia nem comprar na farmácia, porque não tinha na farmácia, mesmo tendo a receita, né? Não conseguia comprar. Então, eu estava literalmente desesperado. Então, a gente vê que não se pode negligenciar a saúde, principalmente de crianças, né? A gente está brincando com vidas, ainda mais no meio da situação de uma enchente que a pessoa perde tudo, perdeu a casa, não tem onde morar, né? Já está de favor. Então, a situação já não está favorável. Daí a gente ainda vai dificultar, né? Então, acho que isso, para mim, foi um sinal de que literalmente estava no caminho certo e de que eu tinha que seguir, porque às vezes a gente se sente inseguro por não ter o apoio de tantas pessoas, né, pela causa. Às vezes a gente está remando numa maré sozinho. Então, quando a gente vê sinais como esse, eu acho que é algo valioso, assim, para nós. Então, principalmente, ela me disse assim, preciso, gente, me implorou e tudo mais. E a gente comentei, né, não é fácil o acesso para todo mundo. Nem pagando, às vezes, tu consegue. Então, pensa para aquelas pessoas que não têm condição financeira. Então, acho que é isso que o poder público deveria se importar mais, né? Principalmente com a questão de redução de danos, para quem está em situação de vulnerabilidade e principalmente para quem realmente precisa do medicamento, né? E não pode ficar sem. Tanto que ia ser levada de helicóptero, então aquilo foi algo chocante, assim, para mim. E, tipo, fiz de tudo para conseguir. Sim. E no fim conseguiu. Daí, no fim, o pessoal conseguiu lá na Secretaria de Saúde de Garibaldi. E tinha mais uma lista de pessoas que foram atingidas e ainda estavam precisando do medicamento. Né? Então, acho que falta bastante essa informação chegar, que pode ser feita aqui a baixo custo, que a gente consegue, às vezes, estar até doando para essas pessoas. Né? Sim. A associação entra nesse espaço a gente fala de vácuo do legislativo, né? Tipo assim, nesse cenário nebuloso que a cannabis fica, que a medicina democrática fica, a associação está ali para isso. E é super importante ter uma associação mais... às margens do Estado, não sei se é certo falar assim, mas isso é uma questão importante. Como é que está nesse processo? Em que estágio vocês estão? Desse processo associativo mesmo?
Da associação hoje a gente está com cerca de 100 associados inscritos. Não estamos fornecendo medicamento para ninguém ainda. A gente ainda está com uma parceria ali com um médico para fazer o atendimento, né? Estamos lutando para conseguir colocar em prática. Eu vejo, assim, algo bem importante, que tem bastante pessoas que querem participar, de alguma forma, querendo ajudar. Tipo, eu conheço alguém que pode fazer um laudo agrônomo, conheço alguém que pode indicar um médico, né? Conheço alguém que está precisando do medicamento, que é o que mais acontece, né? Então, acho que isso é importante, né? As pessoas se unirem para fazer a causa. E para ajudar. Isso. Legal. O último destino do medicamento tem bastante, né? Agora tá procurando os meios ali. A gente não quer ir contra as leis, né? Então a gente está indo pelo modo mais correto possível para não trazer problemas, né? Porque a gente não quer algo errado, a gente quer algo correto, né? Dentro da lei, para não trazer prejuízo, né? Em cima de toda essa pauta e acabar prejudicando o fornecimento de algumas pessoas, né? Sim, total. E tu comentou bastante nessa questão de enchente do Rio Grande do Sul. Eu acho que falar sobre o nosso estado é algo super importante, né? E eu queria te perguntar, acho legal essa troca de alguém que fala sobre cânhamo também. Como que tu vê o cenário do cânhamo no nosso estado hoje em dia? Essa questão que tu comentou de não querer falar sobre o tema. Tu sente que as pessoas têm um preconceito com o cânhamo maior do que com esse viés medicinal, ou é o mesmo? Como que tu vê o estado? Se o estado está atrasado, não está? Olha, recentemente até a gente teve a notícia da Embrapa, né, que está querendo fazer pesquisa com o cânhamo, né, e outras espécies da cannabis. Eu acho que seria extremamente importante cada vez mais ter a facilidade ao acesso ao cânhamo. Porque, primeiramente, são todas da mesma família, né? Mas o cânhamo, ele não tem o princípio psicoativo, digamos assim, né? Que é algo que gera aquele Mas eu ia te perguntar, todo. isso é uma coisa que eu demorei para perguntar até. Dá uma explicada do que é o cânhamo, então, porque pode ter muita gente que chegou aqui e tá tipo, o que esses caras estão falando, o que é o cânhamo, eu só conheço o meu óleo. Claro. Então, o cânhamo é uma espécie da cannabis, né? A cannabis ruderalis, que ela contém aproximadamente menos de 0,3% de THC, né? Então, ela cresce... Para o cultivo do cânhamo, ela tem que crescer bastante, né? Uma altura bem longa, né? Para poder extrair os fios. Então, como é algo que cresce em aproximadamente 3 meses, a gente tem um ciclo bem grande, né? Inclusive de ser usado entre outras colheitas, né? Para regenerar o solo. Que nem vindo para cá para Santa Maria, que nem eu te comentei, as estradas, a gente olhava o campo, era só barro. Né? Tá completamente bem destruído. Então, se tivesse essa parte, né, mais favorável ao cultivo do cânhamo, a gente poderia regenerar todo esse solo, né? A gente poderia entregar um solo rico em nutrientes. Porque ele vai retirar todos esses metais pesados, né? Ele vai puxar aquela umidade da água. Então, acho que o cânhamo é um parceiro extremamente importante para os efeitos climáticos, inclusive para absorver o gás carbônico, né? Então, falta, né, esse interesse do poder público de regulamentar. Inclusive, tive a oportunidade de fazer uma apresentação para uma vinícola do Vale dos Vinhedos sobre o cultivo do cânhamo junto com a uva, que é bem forte na nossa região, justamente por essa questão de retirar, né, os metais pesados do solo e entregar uma uva com uma melhor qualidade, né, porque não vai precisar estar utilizando tantos pesticidas, né, tantos agrotóxicos ali, tu vai entregar algo mais orgânico. Principalmente na questão da geada, que a gente sofre bastante aqui na nossa região, o cânhamo poderia estar protegendo, né, as parreirais de uva. Então, a gente precisa ter essa visão do futuro um pouco melhor sobre a planta da cannabis em si, né? Não só do cânhamo, mas como um todo. Porque hoje já é mais difícil a gente conseguir distinguir o que é o cânhamo, o que é a cannabis, porque se tu for olhar, as pessoas vão dizer que a planta é a mesma. Sim. Por E isso é que uma já planta, era né? todo fim, esse ela... preconceito, né? Daí acho que isso foi algo que me motivou bastante a começar, principalmente pelo cânhamo, justamente por isso. Para tirar essa visão preconceituosa das pessoas. E tu sente que ela é muito presente aqui no nosso estado? Essa visão preconceituosa? Sim, muito. Né? Eu converso com bastante gente, assim, da pauta e fora dela. E uma coisa que eu, infelizmente, escuto muito, que o Rio Grande do Sul é o mais conservador. Tu tem esse sentimento também, que é o mais conservador.
Então, até isso foi algo que eu relutei bastante comigo mesmo, de levar isso ao público, né? E poder falar sobre essa questão, porque as pessoas às vezes utilizam, mas, nossa, vão negar, vão falar mal para não dar o braço a torcer, que eu acho que isso que é uma coisa... Sim, só pela aparência ridícula. Ali. Isso é um problema que a gente enfrenta. Porque o preconceito é muito mais racial, né? Sim. Do que qualquer outra coisa. E isso é algo que está enraizado, né, aqui no Brasil. Sim. Principalmente por causa dos negros, né? Então, esse preconceito tem que ser quebrado. Os navios negreiros que chegaram aqui, eles tinham tanto em formato de cânhamo, né, que... Agora que eles... tu falou algo bonito, porque se não fosse o cânhamo, Cristóvão Colombo não tinha teria descoberto o Novo Mundo. E é isso, porque eles vinham tanto nas cordas, né, nas velas, quanto na cola que ligava as madeiras. Eu ouvi uma vez também que os portugueses eles tinham na shoulder bag deles sementes essenciais. Claro. E entre essas sementes tinham o cânhamo. Eram sementes que eles não podiam ficar sem, que eram super importantes. Rico em proteína. E aí, hoje em dia, ela é tão criminalizada e demonizada. E antes, os caras que chegaram aqui, tipo, tinham ela como essencial. Era Isso incentivado, é principalmente pelas coroas portuguesas, que fosse cultivado o cânhamo. Claro. Porque até no tempo de Napoleão, o cânhamo era algo extremamente forte de poder aquisitivo. Tanto que o Império Romano foi um dos que mais cultivaram o cânhamo. Sim. Aqui no nosso estado, em 1824, mais ou menos, antes disso, a gente tinha a Real Feitoria do Linho e Cânhamo, que bancava a coroa, basicamente, né? E com o passar do tempo, realmente, realmente isso que tu falou, essa questão estrutural, racial, que foi se criando esse monstro em cima de uma planta... Que é uma loucura. E é algo que é imposto, né, sobre nosso Brasil, porque se tu for analisar a parte da história dos Estados Unidos, George Washington, outros presidentes, eles eram incentivadores do cultivo do cânhamo. Tanto que foi inscrito, né, a primeira Constituição em cânhamo. Então, depois tu vai proibir. Tanto que tinha uma nota de $1 que vinha, né, com principalmente atrás da nota tinha plantação de cânhamo. Porque era muito forte lá, né? Sim. Ainda é, né? Tanto que 85% do global eles que dominam, né? Do mercado da cannabis, é tudo com eles. Eles mandam no mercado. E é isso, né? E é uma coisa também que começou meio andando. Hoje, basicamente, todos os estados já têm o medicinal permitido, né? Legalizado. E aí também... o uso adulto já começa a andar lá, enquanto isso a gente discute o medicinal e a gente vai ficando para trás. E é uma loucura. Mas eu queria entrar em outra pauta contigo, que é super importante, que tem um pouco a ver com tem tudo a ver, na verdade, com o que a gente tem comentado, que é a questão política. Sim. Tu se candidatou a vereador em Caxias do Sul, né? Pré-candidato lá na tua cidade. E vai trazer um pouquinho dessa bandeira do cânhamo. E aí, para isso, acho que para preparar, para pegar um pouquinho de quem já está fazendo pela pauta, tu participou da bancada da cannabis na Câmara Municipal, que foi uma iniciativa do Caio França, que é deputado lá em São Paulo. Isso, na Assembleia Legislativa até vai ter um encontro agora dia 25, com vários pré-candidatos do Brasil inteiro, né, que vão defender a pauta da cannabis e do cânhamo industrial. E é extremamente importante ser liderado pelo Caio, foi ele que conseguiu, né, botar a lei de distribuição da cannabis medicinal pelo SUS, que eu acho que isso foi um grande avanço para nós, né? Tanto que foi replicado em diversos outros estados. Aqui no nosso estado a gente sabe que a Câmara Municipal de Porto Alegre conseguiu, né, colocou. Lá em Caxias ainda não tem. Aqui também não. Então a gente está gravando também. A gente vai levar isso adiante, porque é extremamente importante. A gente está lidando com essa pauta da redução de danos. Eu te confesso que jamais imaginei entrar nesse meio político. Recebi um convite através da minha chefe de gabinete, a Glória Menegoto, porque ela literalmente se identificou com a pauta do cânhamo, né? Tanto que quando a gente fez uma entrevista lá, ela disse, tá, mas o que você está fazendo aqui, né? Tem que estar com essa tua pauta em foco, né? Tu não deixa ela de lado. Daí eu digo, não, jamais, eu estou aqui justamente pela oportunidade de estar inserido no meio e poder levar isso adiante para as pessoas, porque falta conhecimento, né? Falta estudos, principalmente,
a gente vê, a maior parte dos políticos, às vezes, não tem nem sequer um estudo. Teve um caso de um vereador lá em Caxias que comentou que teria que arrancar as árvores das estradas para não desmoronar. Então, tipo, como é que tu fala algo nesse sentido? Tu entende? Sim. Como é que uma pessoa dessa está no poder público, tendo o poder de mudar a vida das pessoas? Eu acho que falta justamente noção e estudos em cima de diversas pautas, principalmente quando a gente fala de redução de danos. Que a gente está tendo uma crise bem grande, a gente pode ver em São Paulo, né, com esses outros tipos de drogas, né, manipuladas, que mexem com o sistema endocannabinoide, que literalmente transformam as pessoas em zumbis. Então, tipo, como é que tu vai lidar com uma situação dessa? Não é jogando as pessoas num presídio ou algo assim. Tem que tratar aquele problema na raiz, que é onde, às vezes, as pessoas estão inseridas numa família que já vem com diversos problemas, ou está no meio onde cresceu, que tem um acesso muito fácil, e eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração, tem que ser regulamentado, para que não tenha qualquer pessoa que vá ter o acesso, porque a gente pode até falar aqui que hoje é literalmente legalizado. Tu encontra em qualquer lugar, qualquer tipo de droga. A guerra às drogas é uma farsa. Só serve para prender gente pobre, de periférica, né? Gente em situação literalmente de vulnerabilidade, enquanto as pessoas que estão por trás disso, né, nem aparecem. Então, isso tem que ser mudado, né? A gente tem que mudar essa visão da sociedade, principalmente em cima da cannabis, que é algo extremamente medicinal e terapêutico, né? Sim. Que tem um impacto positivo muito grande na economia, né, na parte sustentável, né, que a gente viu. Pode ser feito bioplástico, que é algo extremamente importante hoje, desde o tempo do início, né, da indústria do petróleo. Esses plásticos que foram feitos, nenhum deles se decomporam até hoje. Então, olha quantos anos fazem, né? Sendo que se fosse algo feito com cânhamo, demoraria muito menos tempo, até outros tipos de plantas, né? Que tem o abacaxi, tem o coco, né? Então, acho que a gente precisa literalmente de um desenvolvimento sustentável na nossa sociedade, né? Ter essa visão melhor de como um todo, né? Essa parte de como um todo, acho que na tua fala tu trouxe muito isso, e isso é o que me encanta no tema, que é o fato da cannabis englobar um monte de coisa, né? Um monte de pauta, como a gente falou, medicinal, industrial, social. Tu acredita que atingir, levar a pauta nesses 3 vieses é o ideal? É isso que tu quer fazer? Ou tu tem ideia de priorizar medicinal primeiro, para depois entrar em outras? Enfim, como que tu enxerga essa pauta, assim, Sim. sendo posta dentro desse campo político? Eu acho que a gente tem que ver o cenário como um todo, né? Porque o medicinal, ele já vem acontecendo já faz um grande tempo, né? Agora que está tendo bastante reconhecimento perante a mídia e tudo mais. E com o fato, né, da descriminalização, que muitas pessoas acham, agora eu posso estar lá com meus 6 pezinhos em casa que não vai dar nada, né? Eu posso estar andando com 40 gramas no bolso que não vai dar nada. E não é bem assim. Justamente não é bem assim, e as pessoas vão ir presas. Tu vai lá registrar, se tu já teve algum problema, tu vai ir preso, né? A gente sabe que fica na mão das pessoas te julgarem se tu é um usuário ou se tu é um traficante. Então, acho que a gente tem que analisar o cenário como um todo, não só um pedaço. Eu acho que é um avanço, sim, descriminalizar, porque tem muita gente que está lá por pouca coisa, só que a gente precisa regulamentar, né? Então, a gente tem que analisar todo o cenário, principalmente agora, que o Brasil vem sofrendo, né, economicamente, né, com grandes taxas de impostos e tudo mais, né, dólar lá em cima, e é algo que poderia ajudar muito no cenário brasileiro, porque a gente tem um potencial muito grande, principalmente no cultivo do cânhamo. E o cânhamo, ele se torna uma commodity. Né? Tu vai exportar porque tu consegue fazer diversas matérias. E quanto mais acesso, a facilidade para as pessoas pesquisarem, cultivarem e estarem em cima, isso vai só melhorar para o cenário brasileiro. Então, hoje, tudo que teria de plástico poderia ser um plástico sustentável, né? Sim. Um biocombustível, que nem agora está vindo carros elétricos. E essas baterias dos carros elétricos, como é que estão sendo feitas? Então, tipo, tem essa questão. O cânhamo também é um aliado, né? Na parte de gerar uma energia sustentável. Então, falta esse olhar pro cânhamo como... É literalmente um super-herói, né? Ele veio para salvar. Eu acredito que
Não é à toa que ele é utilizado há mais de... Né, o primeiro registro na China, 2.700 a.C. Mas a gente sabe que é utilizado muito tempo antes. Foi uma das primeiras plantas cultivadas pelo homem. Então, é justamente essa ideia do Noah's Supply, de trazer essa cultura do Noé, né, de trazer algo do passado para o nosso presente, visando um futuro melhor, né? Trazer todo esse potencial sustentável que tem o cânhamo em si, né, e a cannabis na vida das pessoas. Perfeito. Eu queria voltar um pouquinho no tema que a gente entrou antes, que eu falei ali do Caio França, tu falou de ter esse símbolo, né, que é importante. Quinta-feira agora, 25, vai ter uma reunião presencial lá em São Paulo, aqui depois de Santa Maria tu vai estar embarcando para lá. E eu queria entender um pouquinho qual que é o viés, a pegada dessas conversas que vocês já estão tendo online e o que tu espera desse contato presencial. Então, foi tratado de diversos assuntos, né? Desde a pauta medicinal, parte econômica, né? Parte social, parte do direito em cima, né? O que pode, o que não pode. Então, foi feito literalmente um curso para todas as pessoas. Às vezes, eu conheço um pouco sobre o cânhamo, a gente nunca conhece tudo, né? A gente está sempre aberto a conhecer mais. E o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Então, a gente tem que estar sempre se aprimorando. E para mim, quando eu tive a oportunidade, foi, sim, um convite muito forte de estar presente nesse movimento, que literalmente vai mudar a nossa cena, né, canábica aqui no Brasil inteiro, porque a gente está com a pauta bem alta nesse momento, né, as pessoas estão abertas a ouvir, né, ver que tem um potencial, ver que não é aquele caos todo, né, que todo mundo achava. Então, acho que é essa oportunidade de a gente estar junto e mostrar que a união, sim, faz a força. Eu acho extremamente importante que cada vez tenha mais pessoas lutando pela causa. Sim, e fazendo esse processo de educação, né? Exato. Que, como tu disse, é super importante. E realmente é um viés incrível da planta, essa parte de educação. Mas, mano, a gente vai chegando pro fim do nosso 5º programa, do nosso 5º AscaCast. Eu queria primeiro te agradecer, Guilherme, por ter vindo de tão longe para estar aqui trocando essa ideia com a gente, falando sobre cânhamo, empreendedorismo, vários e vários assuntos, um baita programa. E queria abrir esse espaço para já vou te dar uma dica, divulgar a tua marca, divulgar suas redes sociais e também deixar um recado final, né? Sim. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, né? Que nem eu te disse no começo. É algo que eu acredito que mudará a vida não só a minha, mas de muitas pessoas que, né, lutam por esse tema. E para mim é uma chave que se vira na minha vida, que abre um caminho novo. Às vezes a gente se sente desanimado, mas a gente nunca pode esquecer de acreditar em nós mesmos. Porque se nós não acreditar, quem que vai acreditar, né? Então, quando eu comecei, tive o apoio de pouquíssimas pessoas. Hoje eu tenho parceria com lojas no Brasil inteiro, né? Bahia, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul tem bastante também, Curitiba. Então, já cheguei a vender produto para o Brasil inteiro, até no Acre, Amapá. Então, algo para mim que, com o tempo, eu parei, assim, e digo, nossa, tá tomando um caminho que eu jamais imaginei que ia chegar. Então, só tenho a agradecer por tudo que essa planta vem me ajudando desde muito cedo. E para quem quiser acompanhar lá, o site é www.noahsupply.com.br, o Instagram é noahsupply. E eu acho que é isso. Falta o engajamento das pessoas em apoiar a pauta, né? Não é só tu fazer uso e dizer que apoia. Tu tem que engajar, tu tem que compartilhar aquele teu amigo que está divulgando um produto, ou aquele amigo que está mandando uma mensagem, né? Tem que ter esse apoio, né? Quanto mais pessoas souberem que aquilo é importante, tem um potencial econômico, tem um potencial sustentável e principalmente uma justiça social para aquelas pessoas que se prejudicaram até hoje. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Perfeito, perfeito. E eu te trouxe um presente aí, uma lembrancinha. Daí sim. Que dá, eu vou mostrar aqui. Isso aí é para te carregar essa especiaria. Aqui, ó. De cânhamo, 100%. Especiaria portuguesa, isso aqui, ó.
Da hora demais, muito bonito, muito... Aqui dentro tem um 100% hemp, acho que não vai dar pra ver, mas ela é 100% cânhamo, da hora demais. Com esse presente, eu vou encerrando aqui o nosso 5º AscaCast, podcast produzido pela Associação Canábica Medicinal AscaMed. Eu agradeço para quem ficou até o fim com a gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu.